que vai ter que ser apreciado é como é que isso foi parar na mão de Alexandre de Moraes, né? A priori, não há ligação nenhuma com os processos que ele tem em tramitação. Mas os fatos em si são fatos graves. Se você comprova que o presidente da República, ex-presidente da República, fez uso de documentos falsos, para qualquer finalidade que seja, a gente está falando de um crime com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Então, é uma situação grave, de apuração relativamente simples, né? Não é uma investigação longa, e a gente espera ter com brevidade maiores informações. É uma demonstração do tanto que determinadas figuras se acostumaram a caminhar na ilegalidade. Não se tem nenhum pudor, não se tem nenhum limite, mas quando o Estado resolve fazer o seu trabalho de apuração e investigação, a consequência é essa, né? Operações e mais adiante cadeia. Ora, senador, eu queria me valer da sua experiência como delegado para tirar uma dúvida. A informação é de que a Polícia Federal apreendeu os celulares do ex-presidente Bolsonaro e da mulher dele, a Michele. Evidentemente, o objetivo é tentar obter no celular algum dado relacionado a essa investigação. Agora, do ponto de vista da polícia que está realizando essa investigação, se eventualmente nesta busca se encontra indício de algum outro delito, crime, infração, essa informação pode ser utilizada, esse encontro fortuito pode ser utilizado para abertura de novos inquéritos ou para robustecer inquéritos já abertos? Vai depender dos limites estabelecidos na ordem de busca, né? Se a ordem de busca é mais ampla, ela permite acesso aos dados. Qualquer dado que aponte para o cometimento de crime deve ser reportado à autoridade que determinou a busca. E, a partir daí, seguramente, a determinação de diligência. Então, digamos que você está operando numa investigação de tráfico de drogas e naquele aparelho você encontra provas sobre um homicídio. Você reporta aquilo e é instaurado um inquérito referente ao homicídio. Nesse caso, também é possível que aconteça. A gente não tem noção de que aparelhos são esses e qual é o contexto exato da ordem de busca. Agora, o senhor falou, né? Eu não sei como é que isso foi parar nas mãos de Alexandre de Moraes. Tinha alguma investigação aberta em relação a isso? Por exemplo, eu lembro que na CPI da Covid se falou bastante a respeito disso, né? De o presidente Bolsonaro não tomar a vacina e ele levantar a bandeira disso. Mas tinha alguma investigação aberta em algum lugar a respeito disso, senador? O senhor tinha conhecimento? Não era do meu conhecimento a investigação. Naquela época, o que se imaginou é que o Bolsonaro teria utilizado as vantagens do passaporte diplomático em algum acordo com o governo americano para fazer o ingresso sem ter se vacinado. Ninguém cogitaria que um presidente da República ia usar um documento falso. É uma coisa tão absurda que não passou pela cabeça dos parlamentares naquele momento. Repito, é uma investigação muito simples, né? Uma coisa de documentos, coleta de declarações, é coisa para resolver em uma semana. E a gente vai ter a clareza se o ex-presidente cometeu esse crime, e repito, é um crime grave, e ele vai ter que responder por isso, além de tantas outras coisas. Agora, o senhor falou, né? Não sei como isso foi parar nas mãos de Alexandre de Moraes. É claro que a Polícia Federal bater a porta de Bolsonaro, isso tem uma repercussão política gigante, né? Tanto é que um dos seus assessores, auxiliares lá, disse: estão brincando com fogo. E quem mandou fazer isso foi Alexandre de Moraes. Isso traz ainda mais fogo para esse incêndio, né? Como é que o senhor vê? Pode ter havido aí um abuso por parte de Alexandre de Moraes na sua análise ou não? Eu não tenho como afirmar isso sem conhecimento dos autos, é muito difícil. Mas a gente já teve na história recente um juiz, a priori muito bem intencionado, que atraiu para si a decisão sobre diversos casos. E a consequência lá no futuro foi a anulação, né? Eu estou falando, evidentemente, da Lava Jato. Acho que numa democracia você não pode ter um juízo universal, né? Um juiz que decide sobre qualquer assunto, a qualquer tempo, muitas vezes sem sequer ser provocado. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso para não esbarrar em algum limite, enfim, autoritário, mas isso não afasta a gravidade dos fatos, fatos que podem ser provados com simplicidade e que, mesmo que não seja uma tramitação de processo perante o Supremo, seguramente, na primeira instância, vão resultar numa ação penal.
Senador, o senhor menciona essa necessidade de evitar que alguém se considere um juiz universal, né? Mencionou o caso do Sérgio Moro, que depois resultou em anulações de sentenças e tudo isso, né? Aqui, o ministro Alexandre de Moraes virou uma espécie de relator geral da República, né? Ele ainda ontem decidiu sobre as Big Techs, determinou que o Google e outras plataformas digitais retirassem conteúdo, agiu de ofício, sem que ninguém provocasse. Ele mantém preso o ex-ministro Anderson Torres, ainda numa prisão preventiva e tal. Muitos questionam se ainda se justifica essa prisão, né? E agora a atuação mandou lá a Polícia Federal à casa do ex-presidente Bolsonaro, e nós estamos aqui em dúvida como é que isso chegou à mão dele, né? O senhor acha que nós estamos diante de um caso que pode resultar em frustração futura, eventualmente na anulação de sentenças, no questionamento de condenações? O histórico brasileiro vai muito nesse sentido, né? De que você tem um momento inicial de investigação, um arranque, mas depois o sistema atua e você tem a criação e o reconhecimento de nulidades. Nesse caso específico, eu imagino que logo após essas diligências iniciais, o caso seja endereçado para a primeira instância. É muito difícil encontrar uma conexão que garanta, enfim, que o tema seja tratado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é preciso aguardar um pouco mais, receber as decisões, o teor da ordem de busca, quem pediu essa busca, para que a gente possa avançar. E tão importante quanto isso, entender que tinha gente irresponsável demais tomando conta do país. Agora, por outro lado, tem aí, nesse momento, né, claro que a repercussão de alma lavada, alguns colocando aqui, né, a nossa audiência falando grande dia, a gente que achou que tudo ia acabar com impunidade, principalmente em relação à Covid. O senhor, né, como o senador que acompanhou, eu lembro quantas vezes a gente o entrevistou aqui, a sua indignação em relação a tudo que está acontecendo. Qual é a sensação, senador, de ter alguma repercussão jurídica já, né, alguma repercussão nesse sentido em relação a Bolsonaro? O primeiro sentimento é de espanto. É espantoso que se usa esse tipo de artifício tão rasteiro, né, para um presidente da República. E segundo, a preocupação técnica mesmo, é saber se isso vai gerar consequências ou se vai ser só espuma. A tendência é que a gente tenha agora uma escalada nas investigações, não só pela busca, mas pela prisão. O Mauro Cid está envolvido em uma série de crimes, desde o início do processo de CPI, ou mesmo antes da CPI, a gente já tinha informações nesse sentido. Era um operador de Bolsonaro para determinadas atividades. O caso do vazamento do inquérito sigiloso da Polícia Federal, por exemplo, tem as digitais do Mauro Cid. Ele atuava muito de perto com o ex-presidente. Isso vai gerar desdobramentos e vai acelerar esse processo. O que nós todos queremos, brasileiros, é que a gente possa virar essa página, mas sem ignorar os fatos. A gente tem que ter um aprendizado de tudo que a gente viveu ao longo das últimas décadas, de que empurrar para debaixo do tapete faz com que esses fatos voltem depois de alguma forma. Então a gente tem que encarar isso de frente, tem que fazer as investigações e os processos devem andar com muita publicidade, com muita transparência e em seguida cuidar do nosso país, que está aí sempre às margens de alguma crise e precisa de estabilidade política. O senador, o senhor falou, quando eu lhe perguntei, né, a sensação, o senhor falou de espanto. Quando o senhor fala espanto, é espanto em descobrir que Bolsonaro teria adulterado a carteira de vacinação da própria filha, é isso que o senhor quis dizer? Ou espanto de uma operação na casa de Bolsonaro? Uma comitiva inteira com documentos falsos. Você consegue imaginar isso? Só faltou entrar pela fronteira do México. É um presidente da República do Brasil, um país importante no cenário global, e que aparentemente usou documentos falsos da sua filha ao seu ajudante de ordens, né? É surreal, não faz o menor sentido. Parece realmente ser coisa de gente que vive à margem da realidade, sem pensar em consequências. Esse documento poderia ter sido reconhecido como falso nos Estados Unidos. Você imagina o escândalo disso? É lamentável.